Nada mais revolucionário que a alegria, que um sorriso. Vocês já pararam para pensar em um homem ou uma mulher que nunca ri, que nunca riu? O sorriso é algo que você não tem controle. Ele nasce dentro da alma. É um pulo do coração à boca. É um poema que se escreve com os dentes. É um agradecimento à vida. Eu acho que eu sou viciado em alegria, esperança. E alegria e esperança que nós damos ao mundo como dentistas. Foi a esperança o meu único refúgio nos últimos tempos. Mas meu coração se enche de aflição quando eu me questiono como chegamos a esse ponto. Hoje estamos imersos em um mundo de odontologia em constante evolução, mas que parece ter perdido de vista a sua missão fundamental: criar sorrisos, restituir dignidade e salvar vidas. Além disso, a odontologia sempre foi um enigma: é um dever ou é um direito? Os afortunados ostentam sorrisos impecáveis, enquanto os desafortunados enfrentam o vazio, incapazes de comer, de beijar, de falar, de cantar, de sorrir. No entanto, a odontologia deve ser, sem sombra de dúvida, um direito universal e um dever intransigente. Só que em algum momento parece que a indiferença prevaleceu. Afinal, quantos anos foram necessários para se estabelecer uma política de saúde bucal no país? Em 1988, a nova Constituição determinou que curar sorrisos era um dever do Estado e um direito de todos os cidadãos. Mas só em 2004 implementamos políticas públicas concretas para cuidar da saúde bucal. O Brasil Sorridente chegou a garantir dignidade a 110 milhões de brasileiros. Mas essa política não completou nem a maioridade e mesmo depois de muita luta, ela foi desmontada. Foi um princípio da nossa democracia que ruiu junto com tantos outros na escalada de obscurantismo científico, da perseguição aos diferentes, no aumento da violência do Estado. Na beira da pandemia, já havíamos perdido muito do que garantiu uma vida digna para os brasileiros. Quando a Covid-19 chegou, nossa esperança era a única coisa que tínhamos, enquanto enfrentávamos diariamente a triste notícia de mais perdas. Era como se as máscaras, ao tampar os dentes, tapasse também a importância de um dia retomar a alegria, o riso, a saúde que começa pela boca. A ciência, a nossa única bússola, foi atacada. Remédios sem eficácia comprovada, mas repletos de riscos, passaram a ser produzidos pelo Estado. Onde estão os direitos? Os direitos dos dentistas, os direitos da população? Se a Constituição brasileira prometia um sistema de saúde que tratava integralmente todas as dimensões dos seres humanos, no momento mais difícil que a nossa população viveu, a saúde bucal foi especialmente negligenciada. A esperança é valiosa, mas não podemos viver só com ela. E quem tem o direito de lhe arrancar o sorriso? A quem eu dou o direito de arrancar o meu sorriso? Que amor é esse que exige a entrega da liberdade, da alegria? Que amor é esse que confisca o dinheiro, a beleza, a dignidade, que cobra pela extinção da vida? Como podem mulheres serem espancadas com martelos e panelas pesadas? Como podem haver pessoas que abandonam os filhos? Como pode um homem que elogia um torturador se tornar o presidente? Não entregue a possibilidade da alegria na mão dos outros. Pode-se perder tanto, mas nada se perde de fato se nós mantivermos a capacidade de sorrir. Eu respeito muito as minhas lágrimas, mas ainda mais a minha risada. Se agora vencemos uma pandemia e ainda somos capazes de sorrir, somos vitoriosos ou não? Somos heróis ou não? Vamos nos contaminar da epidemia do riso? A máscara salvou vidas, mas a falta de sorriso adoeceu-nos muito. Quantas vezes eu não tirei a máscara na frente do espelho só para poder ver o meu sorriso de novo? O mundo está mudando, urgente de justiça e com pressa. Se faz ainda mais necessário sorrir e muito,
muito, muito mais. E que todos, todas, todes tenham o direito ao sorriso.